Essa tribo limitava-se ao norte com Issacar, a leste com Gade, margeando o Jordão, ao sul com Efraim, a oeste com o mar Mediterrâneo e a tribo de Asser. Descrição das cidades bíblicas. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. As inúmeras cidades relacionadas às histórias bíblicas podem ser divididas em dois grupos. O grupo extra-palestínico. Cidades situadas fora da Palestina. O grupo palestínico. Cidades situadas nas regiões palestínicas. Usualmente, chamamos de cidades bíblicas os significantes povos que, de alguma forma, são relacionados com a história bíblica, ainda que não mencionados especificamente. Uma descrição geral das cidades e costumes dos tempos bíblicos é importante para entendermos a sociedade da época. Descrição das cidades bíblicas. Os muros. As cidades antigas, no geral, tinham muros que abrigavam a mesma de ataques inimigos. Os muros eram importantes e, no geral, uma cidade antiga era tida por forte ou fraca, rica ou pobre, levando em consideração os seus muros. As portas. É difícil fazer uma relação das inúmeras formas de portas usadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No geral, eram poucas em cidades menores e numerosas em maiores. Tais lugares eram importantes pontos de encontro. O comércio, bem como os centros de conversações, se estabeleciam no geral na porta da cidade. Os anciãos costumavam assentar-se à porta da cidade e fazer negócios. Por isso, repetir esse ato legava certo status. Muitas vezes, as portas recebiam o nome de acordo com os artigos ali negociados em maior escala, tipo porta das ovelhas, porta dos peixes e etc. As ruas. As estradas e inúmeras ruas que serpenteavam dentro das cidades eram geralmente estreitas, escuras e sujas. Devido às pontes que ligavam as casas de ambos os lados, tais passagens eram úmidas e imundas, devido ao lixo
e dejetos das casas que eram despejados nelas. As praças. De acordo com o tamanho da cidade, havia mais de uma praça. Porém, na maioria das pequenas cidades, apenas uma praça central se percebia, no geral, junto do Palácio Real, que servia para todos os fins. As crianças brincavam em tais lugares, e em certas cidades, as praças eram usadas também como mercado e feira livre. Os materiais empregados na construção. O material empregado na construção das cidades dependia do predominante na região. Na Babilônia, por exemplo, predominava o barro, ou seja, tijolos de barro, secados ao sol ou queimados em fornos. Já no Egito, era a pedra o material principal, embora fosse usado também o tijolo de barro. As casas e o mobiliário variavam de acordo com as posses dos proprietários. As residências dos ricos eram geralmente miniaturas do Palácio Real, com objetos de ornamentação, como colunetas, estatuetas, vasos, belos jardins e etc. Ao passo que as casas dos pobres eram simples, com poucas divisões e mobiliário modesto. Curiosidades. As tribos de Israel. Pouco antes da morte de Moisés, ele abençoou as tribos de Israel, conforme se lê em Deuteronômio, capítulo 33. É interessante notar que a tribo de Simeão não é mencionada de modo destacado como as demais outras tribos foram. Tem-se discutido a possibilidade de algum trecho do livro de Deuteronômio ter se perdido, ou ainda, o fato de tal tribo se encontrar deveras reduzida em proporção às demais outras tribos, de forma que se tornou desnecessária tal menção. No entanto, todas as possibilidades levantadas até hoje sobre tal omissão não têm passado de especulações. Os indigentes e leprosos. Os indigentes, bem como os leprosos, habitavam do lado de fora dos muros e geralmente frequentavam as passagens onde havia tráfico intenso de pessoas, a fim de disputar as esmolas que alguns lançavam, ou ainda restos de alimentos. Os leprosos, geralmente, eram banidos completamente do meio social, e assim como as viúvas,
eram impedidos de esmolar e de trabalharem. Frequentavam os montes de lixo nos arredores da cidade, à procura de alimentos para sobreviverem. No que tange à questão dos indigentes e inválidos, Israel, embora não cumprisse devidamente com o cuidado de tais pessoas, estava ainda melhor do que muitas nações à sua volta, que no geral sacrificava tais pessoas, ou ainda, quando crianças, eram levadas para lugares ermos e ali abandonadas. As viúvas. A situação das viúvas, no contexto bíblico, era quase que insuportável. No geral, os pais hebreus não aceitavam de volta uma filha viúva. Tais mulheres eram impedidas de trabalharem e, se fossem pegas se prostituindo, eram apedrejadas. Para que não morressem de fome, era-lhes permitido que respigassem as lavouras em busca de algum fruto ou espiga deixada no esquecimento ou perdida durante os trabalhos agrícolas. Um dos fatos realmente entristecedores é que em muitas nações pagãs, as viúvas eram mais honradas e estimadas do que em Israel. Os órfãos. No geral, os órfãos eram também desprezados em Israel, muito embora existam vários relatos de que alguns tenham sido adotados por parentes próximos. A situação dos homens, nesse e na maioria dos casos, era melhor do que o das mulheres. O pensamento judaico antigo quanto à adoção era o seguinte: é melhor adotar 10 homens do que ter em sua guarda uma única mulher.